Oi galerinha, tudo certinho, tudo beleza? Como passaram o final de semana? Espero que passaram bem, que tenham curtido bastante a família. Então vamos começar com mais uma semana então com a nossa aula de história, tá? Então nós iniciamos semana passada o segundo bimestre falando sobre o fim da monarquia, né? Então acabou a monarquia e o Brasil passou a ter um novo tipo de governo, que passou a ser uma república, né? Então a república, ela é governada por um presidente, certo? Através de eleição, e então esse cargo não passa mais de pai para filho, né? Como ocorria na monarquia. Então não é um cargo hereditário. Lembra disso? Então hoje nós vamos ver quais mudanças que esse novo governo tomou, tá? Então as primeiras mudanças que ele tomou nessa mudança foram quais? Então lá na página 141 nós podemos ver que então uma das primeiras medidas que ele fez foi organizar novas leis para o país, certo? Então ali nós temos alguns artigos dessa nova Constituição. Então vocês lembram que o Dom Pedro tinha organizado a primeira Constituição, certo? Lá em 1824. Lembram? Que nós vimos aqueles 4 poderes, que ele tinha o Dom Pedro tinha poder absoluto sobre tudo, então ele que bem dizer, mandava em tudo, né? Não queria saber da opinião de ninguém, é o que ele demandava e certo. Lembra que ele participava do poder moderador? Pois bem, então agora nós vamos ver aqui essas novas leis, quais mudanças que tiveram. Então vejam ali aquele texto que fala sobre a Constituição. Lembra então o que é Constituição? Então Constituição é aquele conjunto de leis. Então lá em 1824 eles fizeram um monte de lei, certo? Que foi a primeira Constituição. Agora nesse novo governo, então eles modificaram as leis. Então houve uma nova Constituição, um novo conjunto de leis, né? Então aquele livro lá com aquelas leis, eles modificaram, não estava mais valendo, então passaram a valer novas leis, uma nova Constituição, que foi a Constituição de 1891, tá? Então vejam ali, pessoal, aquele texto da página 148, vejam a organização, vejam como que é uma organização de uma Constituição. Estão vendo que tem os artigos, né? Vocês já leram, então tem os artigos, primeiro artigo, segundo artigo, terceiro. E daí lá na página 149, nós temos, parece que são 2 S juntos, né? Então ali não é um artigo, ali eles chamam de parágrafo. Então, parágrafo primeiro. E galera, agora que nós já vimos, né, essa organização de como que é uma organização de uma Constituição, né, das leis, que não é da mesma forma que a gente escreve lá um texto normal, ele é organizado em parágrafos, em artigos e também em parágrafos. Nós vamos ver então quais mudanças que tiveram. Então, como vocês já leram, vocês viram que existem muitas palavras que são escritas diferentes ali, né? Então, é bem diferente da forma como a gente escreve hoje. Vejam como a linguagem escrita, ela mudou também, tá bom? Então, tanto a linguagem falada quanto a escrita, houve muitas mudanças, né? Lá de 1891 até agora 2020, certo? Então, o que trata? Quais são essas leis, né? O que ela fala? De forma resumida, já que vocês leram. Ela fala que o governo, então, vai passar a ser uma república, que as províncias vão se tornar um estado. Lembra? Porque antes eles não falavam o estado tal, era a província, né? O Distrito Federal como a capital do Brasil. A União ajudará os estados que decretarem calamidade pública. Que mais? O governo não vai poder
interferir nos negócios dos estados. A Constituição agora, o governo vão ter 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Não vão ser mais 4, como lá na primeira Constituição. Agora só vão ser 3, como é hoje em dia, né, pessoal? Hoje em dia nós também temos esses 3. E o que acontece com o presidente, então, pessoal? O presidente, ele vai ser eleito, né, a cada 4 anos, certo? E daí ele não poderá se reeleger logo em seguida. Então ele vai ser eleito por meio das eleições. As pessoas iriam votar. E quem são esses eleitores, né? São as pessoas maiores de 21 anos. Aí nós vemos lá na página 149, no parágrafo lá, aqueles 2 S's, que ele diz quem poderá ser esses eleitores. Então, quem não vai poder votar, certo? Os mendigos, os analfabetos, os praças de prédio. O que é isso, pessoal? São aqueles soldados que ocupavam as baixas posições lá no exército, tá? Então, aqueles soldados que, né, tinham baixas posições lá, eles também não podiam votar. E não podia votar também os religiosos, tá? Os membros da Igreja Católica. Então, pessoal, nós temos ali na página 148 uma charge, certo? Que foi publicada na revista Ilustrada em 1890. Lembram dessa revista que nós vimos algumas charges lá na época do abolicionismo? Lembram que eles queriam o fim da escravidão, que eles conseguiram? Então, aqui nós temos essa charge dessa mesma revista. O que a gente consegue observar ali, pessoal? Nós vemos, então, aquela figura feminina ali, né? Olha como ela está vestida, tô vendo os trajes dela. O que lembra esses trajes? Não lembra aquelas roupas gregas que nós vemos sobre a Grécia Antiga? E isso tem a ver com o quê? Com o que ela está segurando. Então, essa pessoa ali, feminina, ela representa a República, né? Então, a República dá a entender que é algo feminino, então por isso essa figura feminina está segurando aquela coroa de louros, tá, pessoal? Aquilo dali são louros. Conhecem louro? Quem aí coloca louro no feijão? Então, gente, ela tá pegando essa coroa de louro e ela vai colocar na cabeça de quem ali? Quem que é aquela pessoa? É o Marechal Deodoro da Fonseca, né? O novo presidente do Brasil da época, o primeiro presidente, certo? Então ela vai colocar essa coroa de louro na cabeça. Mas o que isso significa? Isso então, pessoal, é uma referência que eles fazem a essa Grécia Antiga, que eles faziam isso com os generais, tá bom? É como se fosse uma medalha que eles estavam dando, como se ele estivesse sendo visto como, sabe, uma divindade, alguém que fez algo extraordinário, algo maravilhoso, tá? Então é como se ela estivesse dando uma medalha para ele ali e que ele fosse um deus, tá? Isso é uma referência, então, que eles faziam lá na Grécia Antiga, tá bom? E o que mais que ela está entregando ali para o Marechal? Ela está entregando, então, vejam ali o que está escrito, a Constituição, tá bom? Então, ali é o livro que tem todas as leis que o Brasil deve seguir, ou deveria, certo? E ao lado, quem que está ao lado? Vocês sabem quem? Ali, quem está ao lado é o Rui Barbosa. Quem que foi o Rui Barbosa? Ele foi o coautor dessa nova Constituição, tá? Então foi ele que ajudou ali a elaborar. Ele foi uma figura muito importante para essa nova Constituição. Gente, então, agora que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, respondam ali a página 149, aquelas questões, tá?
Quem não leu ali aquele texto, leu as leis que estão ali, leiam, porque é muito importante para vocês conseguirem responder aquelas questões que estão tranquilinhas, certo? E falando nisso, vocês então vão pegar a ficha, tá? Porque lembra que a nossa palavra-chave é voto? Que eu falei lá na última aula que nós íamos ver nessa aula? Pois bem, então, nós não estamos falando de lei, que agora o presidente vai ser eleito através do voto. O que é voto, pessoal? Quem aí sabe? Então, o voto é quando a pessoa ela acaba, de certa forma, dando a opinião dela para eleger alguém, né? Então, ela, como diz, é a forma que ela vai dar ali aquela opinião para eleger alguém, para dizer se ela quer que aquela pessoa esteja ali naquele cargo, não é verdade? Então, a gente viu, né, que ali naquela época nem todo mundo tinha direito ao voto, nem todo mundo podia exercer esse direito ao cidadão, mas hoje em dia nós sabemos que é obrigado a votar as pessoas de 18 a 60 anos, né, pessoal? Então, ali na página 146, vocês conseguem ler uma descrição sobre o que é o voto, beleza? E não esqueçam de preencher lá na ficha do material de apoio de vocês o que é o voto, colocando com as palavras de vocês e dando o exemplo, tá bom? Que vocês conseguem então encontrar ali na folha 17 do material de apoio, certo? Então, pessoal, vamos dar continuidade então. Lá na página 150 nós vamos ver quem podia votar, né? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Quem podia votar? Nós temos ali então um quadro que ele diz que ele faz uma comparação entre a Constituição de 1824 e a de 1891, né? A primeira e a segunda. Então, na primeira, quem podia votar? Quem era maior de 25 anos. E agora, na segunda, agora no Brasil como república, os maiores de 21 anos. Então, diminuiu essa faixa etária. Aí, nós temos a renda mínima. Então, lá na primeira Constituição, só poderia votar quem recebesse mais de 200 mil réis por ano. Gente, o que é réis? Era a moeda da época, tá? Então, hoje em dia, aqui no Brasil, é o real, certo? Lá nos Estados Unidos é o dólar, lá na Europa é o euro. Então, na época, eram réis. E depois da República, então, não tinha necessidade de ganhar tanto, certo? Não precisava ter uma renda mínima. E quem que não podia votar? Então, lá na primeira Constituição, os membros da igreja, ex-escravos e os criminosos não podiam votar. E com a nova Constituição, quem não podia votar? Os membros da igreja, mendigos, analfabetos e alguns soldados, como nós vimos anteriormente, né? Mas vejam só, o que está faltando ali? Está faltando as mulheres, né? Elas, na época, elas não podiam votar, tá bom? Porque assim, lá na época no final do século XIX, começo do século XX, gente, as mulheres, elas eram subordinadas, entendeu? Então ninguém queria saber a opinião delas. Elas eram dependentes do marido, da família. Ninguém se interessava pela opinião delas. Elas não tinham direito ao voto, tá? Então, a opinião delas, a opinião política não interessava a eles, mas isso não quer dizer que elas não se manifestavam, tá? Então imagina se eu não podia aqui falar pra vocês o que eu achava, eu não podia votar, mas eu não engoliria isso quieta não. Então eu tentava lutar, tentava reverter essa situação. E o que aconteceu então? Elas estavam sempre tentando
serem ouvidas, mudar essa situação. E olha só, ali na página 150 nós temos a imagem de uma madame, tá? Madame Lespinasse. Olhem a roupa que ela está usando. O que vocês acham daquela roupa, pessoal? Então, ó, essa foto foi tirada em 1911, tá? E ela foi publicada pela revista Careta. Vocês acreditam que por essa roupa que ela está usando, né, que eles chamavam de saia calção, ela foi muito criticada? Por quê? Porque ela estava sendo considerada vulgar. Gente, vocês, o que vocês acham dessa roupa vulgar? Imagina se eles vissem a roupa que hoje em dia muitas mulheres usam, né? Então, lá para aquela época, essa roupa que ela usava era muito vulgar. Por quê? Porque ela estava, essa roupa permitia mostrar bastante as formas femininas dela, tá? Então, antigamente as mulheres usavam aqueles vestidões porque não era para marcar muito, certo? Então, marcava aquela cinturinha delas, mas nada de ficar mostrando as partes ou ficar com roupa colada para ver o tamanho do quadril, as coxas, canela, nada de ver canela não. Hoje em dia a gente usa short, saia, né? Mostra as canelas, isso era, meu Deus, uma barbaridade mostrar as canelas. Era quase como se visse a mulher pelada. Pois é. Então, essa era a realidade daquela época. Então, como a mulher não era ouvida, não era levada em consideração a sua opinião, então ela não tinha o direito ao voto, certo? E quem mais, gente? Então, vejam lá. Nós vimos que houve aquela mudança da renda mínima, que não havia mais renda mínima, né? Mas, gente, pensa aqui comigo. Que os analfabetos não podiam votar, né? Vocês sabem quem eram os analfabetos da época? Gente, a maioria da população era analfabeta, tá? Então, para vocês terem uma ideia, lá na primeira eleição, sabe quem que votou? Somente 2% da população. 2%, galera. Então, pensa, num Brasil gigantesco, apenas 2% votou. Por quê? Porque o restante era tudo analfabeto. Por que nós tínhamos tantos analfabetos assim? Porque o governo, ele não tinha o dever de garantir a educação para as pessoas, né? Hoje em dia, todo mundo é obrigado a estudar, não é verdade? O governo tem esse dever, mas naquela época não. Opa! Naquela época ele não era obrigado. E com isso, então, muitas pessoas não tinham essa educação. Por quê? Quem tinha? Quem tinha dinheiro. Se você queria aprender a ler, a escrever, você tinha que pagar. Mas as pessoas tinham dinheiro? Não tinham dinheiro, né? Porque muita população era pobre, certo? Então, olha aqui, ó. Lá naquela imagem, nós temos um exemplo de um representante dessa população, né? Quem que era a maioria da população na época, pessoal? Lembram? Então, a maioria eram os afrodescendentes e eles foram muito prejudicados porque eles não receberam uma grande ajuda depois com o fim da escravidão, né? Então, lembram que eles tinham que trabalhar muito para ganhar pouco, mesmo que eles não fossem, né, escravos. Então, gente, eles foram muito prejudicados e aqui nós conseguimos ver um vendedor de doces. Observem ali aquela imagem. Prestem atenção na roupa dele, pessoal. Estão vendo? Vejam só que ele está descalço. Olha a fisionomia dele. Então vejam lá, mesmo que ele não tenha acabado essa escravidão, né, esse trabalho escravo, eles ainda foram muito prejudicados, certo? E ainda não eram muito respeitados e não tinham muitos direitos, não, tá certo, pessoal? Então a nossa sociedade foi, né, e de certa forma, será que ela ainda é injusta com essas pessoas? Então, gente,
leu esses textos ainda, dê uma lidinha e respondam ali também a questão da página 151, tá bom? Então é isso, galera. Agora vamos para nossa aula de educação física. Beijinhos e bora lá!